Bom, gente, a verdade é que vocês têm que entender uma coisa, né, que se vocês estão trabalhando, é que você nunca deve vestir a camisa da empresa como se a empresa fosse você. Você não pode viver um sonho daquela pessoa e deixar o seu de lado. E antes que alguém pense, mas trabalhar com dedicação é importante, você tem que trabalhar com excelência. Lógico, sim, dedicação, trabalhar com excelência é importante. Mas o que eu quero trazer com o vídeo de hoje é saber o limite entre dedicação ao seu trabalho e perder de vista quem você realmente é. Perder tempo com a sua família, perder seus sonhos, perder até a sua saúde, que é o que realmente importa de verdade no fim das contas, né? Como grande parte do meu público é jovem, entre 18 até 30 anos, eu acredito que grande parte deles também trabalha no regime CLT ou alguma coisa assim do tipo, né? E a gente tá reparando, né, que principalmente essa nova geração, que muitos falam que essa geração é preguiçosa, que não tem compromisso, porém eles estão enxergando uma outra realidade que lá atrás, né, durante algumas décadas atrás, era visto como natural, né, pensar assim, se eu der meu melhor na empresa, vai melhorar as coisas, eu vou subir de cargo, eu vou ter um salário maior, né, eu vou ter estabilidade, vou conseguir cuidar da minha vida, cuidar da minha família. E aquela ideia, né, tipo, de vestir a camisa da empresa, né, você dando seu sangue, seu suor, fazendo hora extras, ficando até mais tarde da empresa, ficando além da sua carga horária e você não recebendo mais por isso, entrando mais cedo, e entre outros fatores, antigamente era visto como algo que você está fazendo certo, né? Você tem que sacrificar mesmo a sua vida para ser um bom profissional, né? Entre aspas. Só que a gente está vendo que essa nova geração, os millennials e a geração Z, estão questionando essas regras, né? Porque, cara, só para você parar um pouco para pensar, que você conhece até exemplos de pessoas, ou até mesmo você que aconteceu isso. Você entrava na empresa, você era o primeiro a entrar, você era o último a sair, você fazia hora extra, fazia isso, aquilo, muitas vezes fazia mais do que aquilo que você recebia, você tinha desvio de função, né, de trabalhar para 2, 3 pessoas para ser, entre aspas, né, um empregado correto, um empregado profissional. Só que depois você vai ver que a primeira crise que a empresa vai enfrentar, a primeira pessoa que vai ser mandada embora vai ser você, né? Aquela pessoa que se dedicou, é, se foi leal à empresa, né? Leal aos empregadores, vai ser a primeira a ser cortado fora, né? Então não adianta você sacrificar sua vida, sacrificar sua saúde, sacrificar tempo, né? Porque o tempo é o que a gente mais tem de valor, né? Por isso que a gente troca o nosso tempo por salário, né? E isso, nos tempos de hoje, é uma coisa que a nova geração não está engolindo tão facilmente, né? E até aqueles ditados, né, das empresas nas décadas passadas e até hoje, né, é aquele discurso de somos uma família, entre aspas, né? Mas na hora que você precisa sair mais cedo, sei lá, para levar seu filho no médico, ou acontecer algum problema sério na sua família, na sua casa, aí vira um problemão, né? Aí ninguém é família, né? A família é quando só convém para eles, né? Tem até sinais clássicos que vocês já viram acontecer que tornam um lugar tóxico e você nem percebe, né? O primeiro é aquela glorificação da sobrecarga, né? Aquela cultura de onde quem chega primeiro e sai por último é visto como guerreiro, que nem eu falei para vocês, é o dedicado, é aquela pessoa que está, né, querendo que a empresa cresça, que está contribuindo realmente para a empresa. E, mano, isso não é medalha de honra, cara. É sintoma de gestão ruim, na grande maioria das vezes, né? Tem alguns estudos científicos que mostrou que produtividade cai drasticamente depois de 50 horas semanais, que vira praticamente inútil, né? Você tá lá, mas não tá produzindo nada. É aquela questão de você levar o seu trabalho para a sua casa, né? Aquele ambiente, por exemplo, você terminou seu expediente, aí você tá na sua casa tentando relaxar ou fazendo outra coisa, aí aparece sempre uma mensagem no seu celular do seu encarregado, do seu chefe, querendo que você faça amanhã isso, aquilo, ou que você deixou de fazer alguma coisa naquele expediente, você tem que fazer isso, aquilo, ou até levando outros problemas que não é da sua alçada, né? E é isso, com o tempo, você vai entrando tão imerso naquilo que você não sabe distinguir o que é sua vida de verdade, né? O que é sua vida mesmo e o que é a vida dentro da empresa, né? Porque a empresa, querendo ou não, acaba entrando na sua vida e você acaba entre aspas, se acostumando com aquilo e acha que isso é normal, e não é. E a questão que eu já vi muito acontecer isso é as férias que são desencorajadas, né? Você pode tirar férias,
mas é uma época ruim para a empresa, a gente precisa de você. É sempre aquele negócio de tentar manipular o empregado para, né, motivar ele, que ele é importante, que ele faz falta na empresa. Só que a gente sabe, gente, não vamos ser irrealistas aqui, que a empresa só visa o lucro, né? Você pode ser o melhor funcionário do mundo, né, dentro da empresa. Porém, você é visto só com um número. A partir do momento que você não dá lucro, que você não está gerando riqueza para a empresa, infelizmente você vai ser descartado, né? No mesmo dia que você for desligado, outra pessoa vai estar no seu lugar como se nada tivesse acontecido, né? E uma coisa que os jovens, né, principalmente os jovens, estão reparando, que não adianta nada aquela promessa que muitos pregavam, né, ainda pregam que o crescimento, se você fazer isso, aquilo na empresa, você vai crescer, mas a verdade é que isso não passa de uma promessa e nunca vai ser realidade, né? Cara, a gente sabe aqui que a grande maioria das vezes quem consegue cargo lá em cima ou é puxar saco de chefe, ou geralmente tem, né, familiares lá em cima, ou, né, faz alguma coisa que agrade o chefe, isso e aquilo, que você sabe muito bem, e sempre vai conseguir o cargo lá em cima. E é só perguntar para as pessoas que têm curso, que fez especialização, tudo na área daquela empresa, que ainda continua no mesmo cargo, com o mesmo salário, durante anos, né? Não é aquela questão de, você tem que se dedicar para a empresa, fazer curso e aquilo, só que o que mais prevalece é aquela questão da indicação, né? Que muitos jovens estão entendendo isso, que não basta você ser excelente naquilo, né? Você ter cursos, você ter faculdade, sendo que o que vai mais pesar, querendo ou não, é aquela rede de network, né? Aquela rede de contato. E que eu reparei que muitas pessoas, principalmente as mais velhas, falam que você tem que trabalhar, os jovens de hoje não querem trabalhar. Só que, mano, se você levar nesse contexto, principalmente aqui do Brasil, tá? Você pode argumentar que os jovens não querem trabalhar. Porém, se você levar em consideração do outro lado do mundo, principalmente no Japão, que lá que tem uma doença, né, específica, que é chamada de karoshi, quando as pessoas literalmente, né, não é metáfora, de excesso de trabalho, aí eles não têm argumento de dizer, mas todo o trabalho, se você dedicar, você vai ser uma pessoa saudável, você vai conquistar as coisas, e não é. Eu já fiz vídeo aqui a respeito do Japão, né, principalmente que faz décadas que está acontecendo isso, né, que o Japão tem um grande índice de por excesso de trabalho, a questão de burnout, a questão até da carga horária, que muitos trabalham além, né, da sua carga horária, fazem hora extra, trabalham, por exemplo, de segunda a segunda. E se a gente levar em consideração aqui no Brasil, vocês estão reparando que tem um grande número, né, de casos de burnout, né, que está crescendo gradativamente, que, se eu não me engano, acho que entre 2019 e 2023, que cresceu cerca de 200%. E se você analisar a idade, né, dessas pessoas, jovens, né, entre 30 a 45 anos, muitas vezes no auge da sua carreira, entrando em burnout, né? E isso em várias profissões, né, como médicos, enfermeiros, até a questão do regime CLT, né? Você ser um metalúrgico ou trabalhar numa empresa, etc. Que a gente está vendo que essa glamorização de vestir a camisa, cara, não compensa, porque o custo de tudo isso, mesmo que você ganhe, né, o dinheiro, cara, não vai valer, porque a sua saúde vai ficar completamente deteriorada. É que nem eu já tive várias conversas com meus amigos, que o dinheiro que você vai ganhar trabalhando, você vai gastar em remédios, em medicamentos, em consulta, porque se você não estiver bem fisicamente, você não vai conseguir ser produtivo. E é isso que a gente, né, essa geração está entendendo, que não adianta você vestir a camisa da empresa, sendo que você pode ter outras complicações da sua saúde, perder eventos familiares. Cara, quantas vezes vocês já viram, né, os seus pais ou vocês mesmos, que perderam eventos que, tipo, de um aniversário, ou um casamento de um amigo, casamento de um familiar, que por você estar meio que bitolado na empresa, que você tem que fazer isso, aquilo, meio que tá vestindo a camisa, você perde oportunidades que muitas vezes não vão mais voltar, né? Que nem eu falei pra vocês, o tempo é a única coisa que a gente tem de mais valor. Você perder uma oportunidade agora, muitas vezes lá na frente, né, no fim da sua vida, você pode se arrepender. Nossa, por que eu não fiz uma mudança? Por que eu deixei de fazer isso ou não fiz aquilo? Por muitas vezes vestir um sonho, né, de uma pessoa, de uma empresa, e deixando o meu de lado, né? Porque cada pessoa é um amor da vida de alguém, tem sonhos, tem objetivos, e a gente sabe que no mundo corporativo, você é visto como um número, né? Então, essa mentalidade que lá atrás está mudando completamente, né?
Principalmente hoje na era digital, que vários meios de você ganhar dinheiro, você tentar outras coisas novas. Eu não estou falando mal do CLT, longe disso. Até porque é muito bom para os jovens, para as pessoas crescerem, né? Terem um salário, posteriormente, ou, sei lá, abrir um negócio, ou tentar crescer na empresa, né? Que vocês sabem muito bem que é difícil, mas pode acontecer. Porém, o intuito desse vídeo é você nunca vestir a camisa da empresa com sangue, com dedicação, tipo, deixando a sua vida de lado, vivendo um sonho de uma pessoa e deixando o seu de lado, entende? Eu não estou dizendo que você tem que ser um funcionário ruim, não estou dizendo isso, mas você tem que cumprir aquilo que está no contrato, aquilo que você foi contratado. Se você foi contratado para trabalhar das 8 da manhã até as 5 da tarde, você trabalha das 8 às 5, faz o seu trabalho naquilo que está sendo proposto, não leve problemas do trabalho para sua casa, não deixe, né, o trabalho entrar dentro da sua vida, fora da empresa, não deixe de fazer as coisas com sua família ou até mesmo seus hobbies por estar engajado, entre aspas, né, com a empresa, que você tem que se dedicar a isso e aquilo, porque, cara, não faltam histórias aí de pessoas que estavam com a empresa no zero, fizeram isso, até o patrão pedia dinheiro pro cara colocar gasolina no carro, fazer isso, aquilo, aí quando a empresa chegou no patamar de um status elevado, de riqueza, de grandeza, qual que foi a primeira pessoa que foi desligada? Aquela que estava desde o começo, que muitas vezes ajudou a empresa a crescer, mas, que nem eu falei para vocês, é visto como um número, né? Você está vivendo apenas um sonho de alguém, você não está vivendo o seu sonho, e na grande maioria das vezes você pode ser uma pessoa, um funcionário excelente, porém, a empresa não tem coração, né, que muitos dizem, tem CNPJ, e nenhum CNPJ vale mais do que o seu CPF. Então, para fechar o vídeo, se você chegou até aqui, obrigado, obrigado por ter me ouvido até aqui, e eu acho que eu fiz você refletir a respeito desse tema. E o convite que eu faço para você é não vista a camisa da empresa cegamente, né? Não troque a sua vida, o seu tempo, a sua paz interior por um projeto, por um sonho de alguém, entende? Vista a camisa de você, né? Trabalhe com orgulho, com empenho, com ética, porque isso faz bem para a autoestima, ok? Mas nunca sofra por isso, né? Nunca sacrifique quem você é pelo ser funcionário, entre aspas, né? Nunca ache que a empresa é você ou que ela é sua família. Cara, só lembrar disso. Empresa vai, empresa vem, o cenário muda e você fica, né? Fica os seus relacionamentos, suas memórias, seu corpo e sua mente, esse sim fica. Então, cara, proteja-se, valorize o seu tempo, que é muito importante. E se alguma dessas coisas que eu falei pra vocês está interferindo, cara, um dos caminhos é busque um trabalho que respeite você, né? Busque outras oportunidades, outros objetivos. E se você gostou do vídeo, compartilhe com um amigo que está passando por isso, ou com sua família, seu familiar, que está se dedicando demais ao trabalho e pode estar esquecendo dele mesmo. E também, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E deixe logo abaixo aqui nos comentários um tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima!